Olá, nós estamos aqui direto do Festival Imaginações. Meu nome é Isabelle Barreto, eu sou mestranda em mídias criativas na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje, eu e Mônica Clemes, minha colega também no mestrado, vamos fazer uma espiral de conversa com o Luiz Baltar. O Luiz Baltar é um fotógrafo, documentarista, ele desenvolve projetos autorais no campo da arte contemporânea. Estamos aqui também na Galeria Heterotopias, que faz parte do Festival Imaginações, da qual eu e Mônica somos curadoras. Mônica, quer se apresentar um pouco também? Bom, o Luiz Baltar é formado em gravura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, fotografia pela Escola de Fotógrafos Populares, Imagem do Povo, pós-graduado com especialização em fotografia e imagens pela Universidade Cândido Mendes, UCAM, e mestrando do programa de pós-graduações em artes visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. Desenvolve projetos autorais que estabelecem diálogos entre fotografia e questões sociais, sobretudo no que diz respeito ao olhar sobre a cidade. Em 2009, começa a fotografar o cotidiano, o processo de remoções forçadas e as ocupações militares em diversas comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Os temas centrais de seus projetos autorais e documentações fotográficas são território, cultura e direito à cidade, com particular interesse em mobilidade urbana, violência policial e direito à moradia. Colabora com publicações impressas e eletrônicas no Brasil e no exterior, através de fotos e matérias sobre os direitos humanos. Em 2015, foi vencedor do Prêmio Foto Rio, Leitura de Portfólio 2015. Em 2016, foi vencedor dos prêmios Brasil Fotografia e Fundação Conrado Wessel. Em 2019, recebeu menção honrosa na categoria Nuestra Mirada, no Latam, integrou o comitê artístico do terceiro colóquio de fotografia da Bahia, o FBA, e quarto colocado no prêmio Chico Albuquerque, categoria Outras Visões. Bem-vindo, Luiz Baltar. Essa espiral de conversa promete. Obrigado, Isabelle. Obrigado, Mônica. Muito feliz pelo convite de poder mostrar um pouco, falar um pouco, e conversar, né? E trocar aqui sobre o meu trabalho, sobre a cidade, a paisagem da cidade, principalmente, né? A gente vai começar com um vídeo chamado Onde Começa a Rua, que você faz logo no início da pandemia, fazendo uma contraposição entre o teu último trabalho, Fluxos, que é exatamente o passeio pela cidade, e a paisagem de aproximação, como você chama, pelo fato de estarmos todos nós imersos dentro de nossas casas, dentro desse isolamento que está sendo a pandemia de 2020 e 2021. A rua começa dentro de mim, uma falta, uma necessidade. Trouxe para as paredes da minha casa pedaços da rua, das vezes que a cidade me atravessou, quando podia sair sem medo. Para o projeto A Rua, por causa da pandemia, realizei o que eu chamei de paisagens de aproximação. Diferente do meu trabalho Fluxos, quando capturo fragmentos de imagens durante as minhas viagens, cruzando a cidade de ônibus, agora são meus pensamentos que me levam quando ando. Cada passo um registro e uma procura. Pelos vazios, vejo e sinto. Lojas vazias, comércio de portas fechadas, desesperança nas camadas de memória acumulada nas paredes. Os muros da cidade falam sobre tudo e muitas vezes gritam com urgência. Muitas violências estão marcadas nas paredes, palavras e sinais concretos de um ódio explícito. Venho reparando e fotografando as mensagens, as violências, os gritos e os silenciamentos. Luiz, é um diário, mas é um desabafo também, né? E você tem uma voz que é um pouco mais sussurrada, é quase como se é uma voz para dentro, como se você precisasse se escutar e se colocar nesse mundo pandêmico. Conta um pouquinho como é que está sendo essa tua experiência e como é fazer um projeto artístico dentro do mestrado com essa pandemia, se houve alguma mudança nos teus projetos. A pandemia acho que afetou todo mundo, né? Assim, não tem dias que a gente às vezes está melancólico e está deprimido e vai atravessando, assim. Então está se estendendo muito e é sempre para mim, acho que para todo mundo, né? Tem esses altos e baixos, né?
E eu tenho uma peculiaridade no meu trabalho, que é poder trabalhar na pós-produção, então, poder trabalhar com os arquivos que eu já tenho. E isso, assim, de verdade, assim, não é fazendo... Mas, de verdade, assim, me ajudou muito, porque no dia que eu estou mais melancólico, mais triste, eu trabalho que... Me envolver no meu trabalho que me traz ânimo, né? Me faz desejar e querer. Eu estou sozinho, né, em casa, né? E isso o tempo todo sozinho. Então, isso, às vezes, traz uma melancolia muito grande. E entrar nos trabalhos é entrar no mundo, né? O meu trabalho, ele é muito de construção mesmo, né? É aditivo. Eu vou colocando coisas, eu vou experimentando. Então, às vezes, eu fico ali envolvido em questões formais, estéticas, né, de como montar a composição, e isso para mim é muito gostoso, porque eu venho de gravura, e na gravura você fica ali, trabalhando os detalhes, testando, e às vezes eu fico... As questões formais me tomam, e às vezes são questões mesmo do tema, do conceito, e às vezes aquilo me traz... Eu estou trabalhando com imagens de situações que eu vivi, então estou trabalhando com memórias, né? E estou revisitando essas memórias, também é muito profundo, né? E também me toma muito. Então, assim, eu passei a pandemia trabalhando esses projetos, né? Às vezes, não assim continuamente, não todos os dias, porque tem alguns trabalhos que me cansam muito, assim, na questão de... Anomia é um trabalho assim que eu não faço direto. Então, assim, às vezes eu tenho muito material para trabalhar. E às vezes um tema está muito forte na minha cabeça, aquilo está me tomando muito, me envolvendo. Eu pego para trabalhar, eu fico muitos dias trabalhando. Vou dormir pensando na imagem que eu estou trabalhando, aonde eu tenho que mexer, aonde eu não tenho. E aí, quando eu termino de fazer anomia, eu me esgoto um pouco. Eu fico muito tempo sem mexer em anomia, porque de verdade, alguns trabalhos eles me tomam assim, e eu quero ter um refresco, eu quero me afastar deles um pouco. Aí eu fico muito tempo sem trabalhar. E tem projetos como Fluxo que eles são mais lúdicos, essa questão de que eu estou brincando com a forma, eu estou brincando com os tempos, com o ritmo. Então, eles são trabalhos mais leves para mim. E assim, eu sou muito bagunçado, muito desorganizado. Então, quando eu entro para trabalhar nos meus acervos, às vezes eu lembro de uma imagem, ou essa imagem ela ficaria, essa imagem está pedindo essa outra imagem. E aí eu vou caçar essa imagem das minhas bagunças. E aí eu vou achando outras que vão me levando para outros caminhos. Aí quando eu vejo assim, eu estou com 5 trabalhos começados assim e que me interessam, que eu vou achando, isso aqui é legal. Então, às vezes eu esqueço e começo a fazer outra coisa e volto. Então, assim, isso me toma. Isso me ajudou muito na pandemia. Esse trabalho à rua, ele foi um trabalho encomendado. Foi de um projeto do Rony Maltz, que também é pós-graduando de doutorado lá no PPGAV e trabalha no MS. Ele ganhou um edital e comissionou eu, Ratão Diniz, também, que é um fotógrafo da Maré, Thaís Alvarenga, que é uma fotógrafa da Vila Kennedy, a Leta Valente e mais alguns outros fotógrafos para fazer esse trabalho. E aí foi um incentivo para voltar para a rua para fotografar, porque tinha que ser um trabalho inédito. Mas eu já não sinto mais seguro de andar de ônibus como eu andava. Para mim, isso foi uma alegria, assim, até uma volta à infância, pegar um ônibus e ficar na janela olhando as coisas, porque eu fazia isso. Para mim, eu conhecia a cidade quando criança. Eu nasci em Bento Ribeiro, subúrbio do ramal de Deodoro, uma família muito pobre, assim, e eu só saía de casa para ir para o hospital com alguém, ou para uma casa de uma tia, e quando eu saía de casa, passear de ônibus ou de trem era uma aventura, um passeio. Então, eu gosto muito de conhecer, andar pela cidade de ônibus, de trem, me remete a essas lembranças. E eu já não posso mais andar de ônibus por causa da pandemia. E aí eu fiz fazer um caminho a pé.
Mas aí fiz um caminho a pé com olhos de querer encontrar, de querer ver, e de ver como aquele caminho, o que aquele caminho me trazia de formação, de afeto, e isso me afetou muito isso. Assim, eu não sou nascido em Olaria, né? Eu sou de Bento Ribeiro. Andar em Bento Ribeiro me traz muitas lembranças, muitas memórias. Andar em Olaria é um lugar que não é um lugar ainda de afeto, né? Tem alguns lugares que me estimulam muito visualmente, mas não é um lugar que eu tenho que faça parte da minha história, né? Então eu fui passeando, tentando descobrir, ver coisas nessa paisagem que me afetasse e tal. E foi um caminho disso mesmo, de descoberta, quase que antropológico, né? De andar e de ver o que aquela rua me dizia. E vi muita coisa interessante. Apesar de não ser daqui, tem algumas situações que me chamam muita atenção nesse caminho. Eu não está nesse trabalho, porque é um trabalho antigo, mas tem um trabalho que é muito significativo, que é uma imagem da escrava Anastácia, que fica bem em Olaria, que foi vandalizado. Assim, é uma estátua que fica na rua, numa praça, é um cruzeiro, as pessoas ali, você está acendendo vela, fazem seus ritos religiosos. Uma pessoa, né, na madrugada, escondido, né, foi e picotou toda a silhueta da massa, mas um trabalho muito minucioso de recortar toda a figura no azulejo, que é uma pintura feita no azulejo, de picotar isso tudo no azulejo, talhar e retirar a imagem. Então, assim, um ato muito pensado, né, e muito programado. Não foi um simples vandalismo, mas foi um ato realmente pensado, executado para violar, para apagar uma referência de uma religião popular, que é a escrava Anastácia, tudo que ela simboliza, né? Então tem esse lugar para mim que é um lugar muito forte, né? Então eu fiz o percurso andando por alguns lugares que eu já sabia que tinham imagens que já de uma maneira marcam essa meu contato com a cidade e tal. Mas é isso. Então esse trabalho simboliza muito isso, assim, essa retomada. E aí eu chamo de paisagem de aproximação, porque realmente eu tentei fazer é diferente do fluxo, que é uma paisagem que eu passo e vou recolhendo sem perceber, né? Eu vou recolhendo as imagens, vou fragmentando a cidade no caminho de ônibus, depois eu pego esses fragmentos e vou juntar eles para construir paisagem, mas pensando também em conceito, pensando também nas ideias que eu quero falar da cidade, mas pensando na forma como as imagens elas se apresentam para mim, elas podem criar, né, diálogos, né? E esse trabalho não, eu fui realmente tentar investigar e me aproximar das coisas e fotografar o que me interessava. Você fala muito da paisagem também, não só como um fundo de pano, né? Não só como um cenário, mas a paisagem como testemunho de uma história, a paisagem como um personagem, como aquele que está contando não só aquele momento, mas toda uma história passada, né? Revestido de várias camadas, com camadas sociais, com camadas políticas, com camadas culturais. Então, eu acredito que deva estar sendo bem difícil para você, que é um fotógrafo de rua, não sei se a gente pode chamar assim, mas que está na rua e está na ação, ter que vir para dentro, né? Mas, de qualquer forma, isso também está te dando a possibilidade de trabalhar essas montagens e colagens, esses trabalhos todos que você fez. Então, assim, o Santo da Cidade ele foi muito afetado, e a gente está no centenário da morte do João do Rio, 140 anos do nascimento dele, e ele mostra muito esse fluxo, né, de personagens e de vida, né, uma vida latejante, né? Todas as coisas aconteciam ali no início do século XX, e a gente está passando por esse século XXI com um abandono muito grande. Você fez um trabalho que muito relacionado ao João do Rio, que é o Entre Ruas, né? E se você pudesse falar um pouquinho sobre ele. Então, assim, carnaval como festas populares, né, em geral, me interessam muito, assim. Eu venho de uma fotografia documental
eu fiz a Escola de Fotógrafos Populares, né? E eu participei lá de um projeto chamado Folia de Imagens, que era um projeto de documentação coletiva de um carnaval fora desse circuito de Zona Sul e Centro, né? Mas aqui essa imagem é uma imagem na frente da Central do Brasil. Então, quando você sai da Central do Brasil, nesse carnaval desse ano, você já tinha essa imagem. E essa imagem ela foi feita... Tem um monte de atravessamentos, né? Então, eu estou falando desse projeto que foi um projeto de documentação coletiva, que a gente fotografava principalmente o carnaval do subúrbio, dos desfiles das escolas de samba dos outros grupos, do carnaval do subúrbio dos bate-bolas, dos coretos. Então, assim, eu participei durante muito tempo. E produzindo imagens para esse projeto, mas imagens construídas também, né? Assim, como paisagens. E eu tenho um ensaio das turmas de bate-bola que me interessa muito o movimento, a sensação de liberdade. Então, assim, me interessa muito esse tema das festas populares. Mas esse carnaval, como eu falei, que tem muitos atravessamentos, foi o carnaval da greve da Conlurb, dos garis. E foi um carnaval muito misturado com política e com luta, né? Foi um carnaval que eles entraram em greve, a cidade deixaram foi uma greve longa, uma greve muito difícil, mas que, como passou pelo carnaval, e eles aproveitaram o carnaval para fazer essa greve, eles ocuparam a cidade também, né? Então, foram manifestações que eram, ao mesmo tempo, políticas e festivas, e que eram um carnaval, mas era um carnaval político. Então, assim, foi um momento... Assim, todo esse período, né? Acho que de 2013 até 2014, passando até 2015, passando por 2014, foram momentos que a cidade estava discutindo muitas coisas, né? E aproveitando eventos como o Carnaval, como Ano Novo, para trazer para a rua algumas discussões políticas de se repensar a cidade, né? E o Carnaval sempre foi um momento para isso, né? Mas assim, você tinha as escolas de samba que traziam esses temas, né, muitas vezes, para discutir o que é a brasilidade, qual é a formação, quais são as influências da nossa cultura, resgatar personagens, né, que muitas vezes não estão aí na história. Tanto politizar o carnaval, como o carnaval também ele entrou em muitas manifestações. Eu vejo muita de performance do carnaval, das manifestações mais ricas, né, que a gente tem, que rompe um pouco com essa estética da militância, da militar, né, que vem dessa tradição, né, do movimento operário do século XIX. Você tem tantas manifestações das mulheres quanto nas manifestações dos movimentos negros, um tipo de performance e de alegria, né? E às vezes o título muda o sentido de uma foto. Você costuma colocar títulos em fotos ou você só tem um título para um painel de fotos? Eu não tenho esse hábito de pensar títulos para cada imagem, porque para mim essas imagens elas fazem parte de processos, né? Então eu tenho fluxos que são processos, eu tenho favelicidade, tenho anomia, então as imagens elas fazem parte disso. Eu também não gosto de botar título, porque também o título acaba situando, né, um espaço-tempo aquela imagem. E eu não gosto disso, porque essas imagens elas estão em construção e elas muitas vezes elas têm temporalidades e territórios diferentes ali numa mesma imagem. Então, e não é sobre isso que eu quero falar, assim, não é sobre uma vez uma imagem que é da Providência, que eu fiz na Providência, ela pode estar ao lado de uma imagem que eu fiz em Manguinhos e as duas juntas se tornarem uma outra imagem que não está falando nem de um lugar nem de outro. Ou então, às vezes, uma imagem que é da Providência, ela está falando de outros lugares também, sabe? Então, eu não gosto de colocar. Mas, atualmente, no tempo para cá, a palavra também tem entrado muito presente nos meus trabalhos. Não só a palavra que eu encontro na rua,
e o que eu adiciono, coloco dentro da imagem, mas como também a palavra, às vezes, assim, também é um processo de colagem, porque eu estou nesse processo de escrita, né, para o mestrado, e eu tenho lido muito, e eu venho escrevendo muito, e eu estou pensando também no processo de escrita também como um processo de colagem, porque eu venho anotando coisas e coisas que eu escutei de conversas e tudo. Então eu tenho muitos textos cortados que eu tento costurar isso numa colagem. Então eu tenho trabalhado com texto e o texto tem me sensibilizado muito. E já aconteceu algumas vezes de um texto ou de uma frase, que eu acho aquela frase bonita, ou uma palavra que eu acho interessante, que eu anoto, ela me remeteu uma imagem. E completar aquela imagem como título, não como título descritivo, né? Mas como um título que dialoga com a imagem, sabe? Mas isso está sendo um processo de... Eu não vou fazer isso em todas as imagens. É quando acontece de um título ele se juntar com uma imagem. Então, assim, eu fiz isso na exposição do Elliot Sica, que algumas palavras, algumas frases e alguns textos, eles entraram na exposição não como título da imagem, mas fazendo parte da exposição como um chave, né? Sabe? Como uma chave para entender o que eu estou querendo dizer. Com a pandemia e com o abandono do centro da cidade atualmente, né, você faria alguma coisa diferente nesse projeto que você acabou de mostrar agora para a gente? Acaba sempre interferindo, né? Eu não fiz nenhum projeto. Tem muitos artistas, muitos fotógrafos que estão fazendo projetos sobre a pandemia, falando da pandemia, né? E aí fazem metáforas e alegorias da solidão, e são trabalhos interessantíssimos. Mas eu não tenho a pandemia, ela interfere no meu trabalho, como eu falei, no estado que eu estou. E esse estado ele acaba entrando nas imagens, e acaba sendo... Ou então, não, às vezes eu estou fazendo uma imagem para me livrar dessa melancolia, e é uma imagem que não está falando de melancolia. Mas ele entra, muitas vezes, pela assim, não que eu queira falar da pandemia, mas ele entra muito no que eu tenho notado, que é constante no meu trabalho, que é a questão da ausência, do apagamento. Isso, assim, eu estou revendo até muitas coisas que eu já fiz e que o apagamento está presente, a questão da ausência está muito presente, e não que eu esteja fazendo imagens para falar disso, mas eu estou recolhendo essas imagens, estou agrupando, editando elas, porque é um tema que, para mim, está presente. Eu acho que o Anomia tem tudo a ver com o que nós estamos conversando até agora, né? Um trabalho de montagem, um trabalho que você expõe a carne, né? Expõe os nervos da sociedade. Mas antes da gente mostrar o Anomia, seria importante para o espectador saber o que é o artivista. Né? O artista, que além de artista é ativista, assim, exatamente o que é, qual é a cerne, como é que o espectador qual é o conceito atrás do ativista? Você nasce ativista, você se torna ativista, você vai de encontro ao ativista, como isso funciona, ou funcionou para você, Luiz? Ter uma visão crítica da sociedade, querer interferir na sociedade para transformar, lutar. Eu tenho um senso de justiça muito, muito presente em mim, então as coisas me afetam muito, sabe? Eu aprendi muito com os moradores, com a luta dos moradores da Providência pelo direito à cidade, contra as emoções. Assim, aprendi tanto a visão deles de mundo, dessa disputa da cidade, mas também assim como a fotografia ela é importante como um instrumento de encontro, né? Então, muitas vezes eu ia lá fotografar e, mais do que trazer a imagem, eu estava me afetando, conhecendo pessoas e aprendendo muito. Eu aprendi muito sobre a cidade com esses movimentos. E a fotografia também ela me traz essa possibilidade de expressão, de me colocar. Para mim,
junto com a expressão artística, também ela é uma ferramenta de comunicação. Possibilitar comunicações, sabe? Possibilitar encontros. Que pessoas que de repente só entendem, só sabem das remoções através dos meios de comunicação, e é sempre através do que aquela remoção ali vai proporcionar para a cidade. Mas não conhece a vida das pessoas que moram ali, a beleza das pessoas que moram ali, a vida, né? Você fala muito sobre... você tem falado muito que te incomoda a palavra potência. Assim, eu tenho visto algumas interrogações suas em relação à potência. Mas, se a gente for pensar em termos matemáticos, né, a potência é a multiplicação do número, né, por ele mesmo várias vezes, assim. E aí, nesse sentido matemático, filosófico, eu vejo o teu trabalho recheado dessa potência, dessa multiplicação de possibilidades, de processos e de reflexões também. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o Anomia, porque eu acho que é onde você mais trabalha a montagem, né? O Fattorelli e a Vita falam um artigo que você faz uma montagem disjuntiva, e aí se você pudesse me dizer se você concorda, se ela é disjuntiva mesmo ou não, seria bem legal. Concordo. Eu concordo com a Victa e com o Fattorelli. O Anomia, ele é um trabalho, assim, ele esteticamente, como processo, ele vem de fluxos, né? Das experiências, das pesquisas que eu comecei, da linguagem eu comecei a desenvolver com fluxos da montagem. Mas e a montagem em fluxos, ela é uma montagem muito simples. Ela é uma montagem que ela é linear. Eu boto uma imagem ao lado da outra. Assim, às vezes parece que a imagem ela é muito elaborada, mas ela é uma montagem que é uma imagem ao lado da outra, são fragmentos, né? E claro que ali eu faço escolhas estéticas do que vai entrar, do que não vai entrar, do que eu encurto, do que eu expando, né? Porque eu estou falando de tempos e de ritmos no fluxos. E o fluxo ele é todo muito gravura, assim, para mim. Ele é muito pensar a composição, como eu falei, dos tempos, dos ritmos. O Anomia, ele vem desse processo que eu comecei com fluxos, mas ele veio, assim, eu preciso contar uma historinha antes de entrar no Anomia. Eu fiz um curso na UFRJ, que era uma pós sobre movimentos sociais, e tinha aula com um filósofo que ele traçava cenários sobre as crises, né, que nós já passamos, as crises do capitalismo. E ele projetava esse futuro, né, dizendo que o capitalismo ele é um sistema que ele está constantemente em falência e constantemente superando crises, destruindo o planeta, destruindo as relações, destruindo o que tem de humano. E eu era invadido por aquelas imagens da quebra da barragem e daquele mar de entulho envolvendo as casas e destruindo as casas. Era bombardeado com essas imagens o dia inteiro na televisão, essas imagens em loop, e são imagens que, depois de um tempo, você fica ali preso pelo próprio espetáculo da imagem, né? Daquela força, daquela lama consumida. Eu não preciso estar lá em Mariana para fazer um trabalho que fale disso, que fale desse desastre ecológico, né? Desse desastre ambiental. Não preciso estar lá para fazer. Eu tenho imagens suficientes que estão sendo colocadas para trabalhar essas questões. E aí começou o Anomia, que é a construção de paisagens como se fosse uma autópsia mesmo desse tecido doente do planeta. Essa imagem que a gente mostra é uma imagem que eu construí com imagens da remoção de manguinhos. Então, você tem muitas camadas de casas removidas. Eu fui experimentando várias maneiras de fazer anomia
Mas uma das maneiras que eu costumo fazer é juntar as imagens em preto e branco, criar uma composição que ela é circular, que remeta o olhar para dentro da imagem e faça o olhar ficar preso, e depois eu venho trazendo cor. São cores, tudo isso que são os fluidos que fazem essa engrenagem do capitalismo correr, né? Que é o ferro, é o barro, é o sangue, sabe? Então, depois eu vou lubrificando essas imagens com essas cores. Essa imagem eu comecei a construir a imagem do presídio. Na verdade, eu tinha ido no mar e visto aquela famosa imagem da planta do navio negreiro plotado no mar numa exposição gigante, né? Você tem o esquema do navio negreiro com a ocupação dos corpos, mas os corpos jogados ali como uma maneira esquemática, né? Mas são corpos que são pessoas, né? Foram trazidos escravizados da África como um produto, né? E eu fiquei muito sensibilizado com essa imagem e eu comecei a construir uma imagem de um presídio como se fosse um navio negreiro. Então, eu construí a primeira camada ali, como se fosse o castelo no navio, a proa e a popa, mas o que me interessava mais era construir o porão. Esse porão desse navio negreiro moderno, que é o presídio, construindo esse porão, que são esses níveis de encarceramento, de grades, e aí eu trago a cor invadindo esse trabalho como sangue, como o mofo, como a umidade, sabe? Então eu construí essa imagem e para mim foi uma imagem muito forte. E aí eu fui explicar esse trabalho, eu mostrei esse trabalho para um amigo e para explicar para ele o que tinha me inspirado, eu fiz aquela segunda imagem. Eu evidenciei o formato do navio negreiro e coloquei as duas imagens que tinham impactado, né? Que é a imagem que vem seguinte. E aí, essa imagem, que é uma imagem fortíssima, né? E me remeteu a uma outra... Porque hoje, quando eu faço uma série, eu penso muito como eu vou mostrar essa série, né? Porque não são imagens sozinhas. Muitas vezes, em anomia principalmente, eu tenho uma imagem que ela é muito poderosa enquanto imagem. Assim. Eu mesmo fico surpreendido. Assim, eu trabalho o tempo todo na imagem ali no computador, mas quando eu vejo essa imagem impressa, eu fico, assim, de verdade, assim, não estou querendo nem ser modesto, nem querer, sabe, assim, valorizar o meu trabalho. Mas, de verdade, quando eu vejo uma imagem dessa impressa, ela é muito mais do que eu consegui imaginar. Eu faço as imagens pensando em como elas vão ser exibidas. E quando eu criei esse documento, que é o esquema, que é a imagem que vem exibida do esquema do navio negreiro, esse documento dialoga com essa imagem de uma maneira muito, muito forte. E eu comecei a pensar nessa possibilidade de criar documento, porque toda essa anomia é pensada como uma autópsia, né, desse tecido doente, como uma análise desse tecido doente. Eu comecei a pensar em fabricar documentos que fossem não para ser exibido na parede, como são essas imagens, mas para ser exibido de repente numa mesa, como se fossem documentos que explicassem ou complementassem essas imagens como um laudo, né? Eles se tornariam tridimensionais de alguma forma, Sim, eles ocupariam um espaço maior do que a tela, né? Do que a foto. Essa é uma imagem que não tinha título. E aí, recentemente, veio uma frase que complementou o sentido dessa imagem, acho que é mais ou menos assim: nas correntes do Atlântico, Ogum vira Jorge. Que eu acho assim que tem tudo a ver com essa imagem, né? E aí já virou essa é uma imagem que tem título.
mas é um título que vai ser colocado na parede como uma frase que é por si só já representa muita coisa. Como se ela fosse uma outra arte que se complementasse a essa e expandisse, de alguma forma, essa fotografia. Essas imagens que estão no Anomias, eu penso delas impressas de 1 metro por 1 metro e formando dípticos e trípticos na parede. Então, eu penso numa exposição, seria essas imagens colocadas em dípticos e trípticos, e num outro espaço, em documentos e objetos e coisas que remetessem a essas imagens, para criar essa sensação de que você está realmente numa investigação, sabe? Você tem uma ambiência também. E você pretende colocar som, Luiz? Som também vem... meu trabalho, como eu falei assim, a imagem já não dá conta, e eu já começo com uma camada de som, já começo com uma camada de texto, de palavras, de frases. Então, assim, é acúmulo. Essa eu fiquei fazendo durante muito tempo, e eu não chegava, não gostava, aí eu voltava, retornava nela tempos depois. Aí a cor entrou de maneiras diferentes, em várias versões, a maneira que entrou cor, até chegar nessa que me agrada, que ali eu tenho, né, essas camadas, tanto de uma distopia, né, porque lá no fundo você tem uma distopia, parece que no horizonte é o que a gente vai... é o que está no nosso horizonte, né, que é aquela distopia lá atrás, dessas estruturas que são como engrenagens, castelos, fábricas e também cruzes. Então, assim, é uma distopia total. Na frente eu tenho ali também umas palafitas, eu tenho essa cor vermelha, que já tem, essas palafitas e essa cor vermelha já entra de uma outra forma, num outro trabalho. E aqui na frente eu tenho essa estrutura, você vai se afastando, né? Você tem no primeiro plano essas casas que são ali do centro do Rio, uma obra que estava no centro do Rio, eu passava de ônibus fotografando, então montei. Não sei se foi você que me perguntou, Mônica. Alguém me perguntou... não, me perguntou porque eu fiz um trabalho e ele precisava explicar o trabalho. E aí ele queria saber quantas imagens tinha naquela imagem. Eu falei, olha, tem muitas imagens, mas quando eu junto elas passam a ser uma só. Eu poderia pegar essa imagem e colocar junto com a outra e formar uma imagem só. Mas o conceito já é assim, você olha uma coisa e olha a outra. E essa imagem e a outra, elas se complementam, né? No sentido que nessa também eu tenho também esses planos, mas ao mesmo tempo que vai para trás, ele vai para baixo também, né? É um buraco que vai sendo feito, tem os andames que vão sumir. Então, elas têm esses níveis de profundidades, né? Parece assim, ser disruptiva, mas ela, para mim, faz parte dessas duas, que é um tecido de carne, sabe? Vermelho, e que, para mim, faz parte desse conjunto, dessas três. E eu estou falando, assim, para mim, eu estou pensando muito nessa coisa de você entrar também no tecido humano e escavar como se fosse uma paisagem também. É uma paisagem dessa exploração, desse consumo que tanto está consumindo o planeta, mas consome a gente também, né? E a gente, às vezes, não está consumindo a nossa carne também, né? E eu construí essa imagem como uma paisagem também devastada, né? Como eu falei, eu penso na construção dessas paisagens como investigações, como autópsias, e também como lentes, né? Que aproximam e que afastam. E ela era descolada das outras, porque ela é uma aproximação muito radical. Depois eu achei que ela, junto com essas duas, elas se complementam do que a outra tem de tão aberto e amplo, e essa tem de tão fechado, né? A cidade em carne viva, né? A cidade exposta, a cidade em carne viva. Você logo depois desse trabalho, nesse trabalho você mostra bastante a cidade distópica, né? Você presentifica essa distopia, mas na favelicidade que
a Favelicidade tem muitas fotos da Providência, não é isso? Uhum. Sim, sim, sim. Enquanto na anomia você presentifica essa distopia, na Favelicidade você dá uma que a gente chama de futurabilidade, né? Tem um conceito desse do Berardi, que ele fala que em vez na distopia a gente já está, então qual é o futuro, né? A gente tem que pensar nessa futurabilidade e de alguma forma você colore e você coloca o que é possível, né? Para além da parte política e social, a gente nota também, nesse trabalho do Favelicidade, que você tem uma preocupação em mostrar a parte cultural, né, das comunidades. Eu queria saber se isso é uma procura consciente, ou você encontra isso e vai registrando, porque tem o trabalho do JR, dos Gêmeos, o Alexandre Farto, também a Folia de Reis, que aparece nesse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Tem essas duas coisas, assim. Acho que a Mônica, vocês analisaram assim muito bem, assim. Tem no Favelicidade, eu vejo no Favelicidade uma solução, sabe? Assim, para todo esse mal que a gente tem. As favelas, elas são um produto, né, dessa sociedade desigual que a gente tem, né? Mas a favela aponta muitas soluções, né? São séculos de maneiras de se inventar sociabilidade, de se procurar existir, né? e existir de uma maneira que não é só a luta pela sobrevivência, né? O morador da favela, ele enfrenta todo dia uma luta para sobreviver quando sai da favela e vai trabalhar fora da favela na cidade formal. Então ali muitas vezes são histórias de anulação de identidade, quando você tem quando você sai da favela e vai para trabalhar numa região nobre ou rica da cidade, onde você não é ninguém. Você é um trabalhador, você é às vezes um objeto, está ali para fazer a engrenagem rodar. Mas na favela você é um lugar que você existe, né? Criando cultura, fazendo as suas festas, socializando, criando laços recriando laços de família, porque a favela é uma grande família, né? O teu vizinho sabe o que acontece na sua casa e ajuda, e se você está fazendo um bolo, você leva para os seus vizinhos, porque o cheiro invade a casa do outro, ele sabe o que você está fazendo. Então, assim, e o outro também te traz também. O churrasco é feito ali no beco e é para todo mundo. Então, assim, na favela, ele tem muitas das soluções para essa vida que a gente tem, que tira a sua individualidade, que massacra, né? Que te consome, que te estrutura. Na favela é um espaço que ainda se existe para você criar laços de solidários, de afetividade. Encontrava na Providência o subúrbio da minha infância, dos vizinhos na porta conversando, estendendo a roupa, as crianças brincando, livres, né, correndo para lá e para cá. Então, assim, na favela tem essa alegria e tem muita arte, tem muita cultura. E não é à toa que muitas expressões também artísticas urbanas encontram na favela um lugar também para se proliferar, como grafite. A gente tem na Vila Operária de Caxias, acontece uma vez por ano o maior mutirão de grafite da América Latina, que é o MOF. Vem artistas do mundo inteiro, né? Durante 3 dias, fazer uma grande festa e pintar os muros da favela, porque ali na favela o grafite, ele além de ser entendido, valorizado, ele é orgânico, né? Ele encontra na favela um lugar para acontecer, né? Muitas vezes no resto da cidade, o grafite ele tem que ser permitido, né? E entra no resto da cidade quando o grafite vira uma expressão artística. Então, você tem o grafite na cidade, mas é o grafite do artista que foi consagrado, né? Então, esse artista que é consagrado, ele tem permissão de colocar sua obra em determinado lugar da cidade. Enquanto na favela, o grafite acontece como uma coisa orgânica mesmo. Então,
Esse ano, os artistas se encontram ali para celebrar e pintar os muros da cidade, e isso vira uma grande festa. E no ano seguinte, eles vão pintar em cima do próprio trabalho e vão refazer. E um grafiteiro que está começando, ele pode grafitar ao lado de um grafiteiro que é famoso. E estão todo mundo aí no mesmo nível. Então, isso é legal na favela, né? E você está... A cultura ela é também orgânica e ela vai influenciando. Então, os meninos, eles brincam de ser rapper, de ser dançarino, sabe? Eles brincam estão projetando ali, aprendendo na brincadeira, junto com as pessoas que estão ali também fazendo a sua arte. E aí você convive, né? Ao mesmo tempo que você convive com grafite, você convive com a Folia de Reis, que é uma manifestação artística também tradicional. E aí você vê na Folia de Reis de Santa Marta, que é uma coisa que faz parte dali do Santa Marta, crianças brincando de fazer folia. Então tem lá um menininho, isso é muito legal, que é um menino que pega um guarda-chuva, uma capa, um tecido do guarda-chuva velho, faz um buraco, veste para fazer a roupa do palhaço, pega um saco de papel, faz uma máscara e coloca o saco de papel no rosto e vai pedir dinheiro, vai fazer os versos dele para pedir dinheiro para os turistas, sabe? Claro que também eu estou falando aqui de uma maneira também de romantizar, né? De uma maneira de idealizar a favela. Claro que a favela tem muita. E nesse trabalho, no Fabilicidade, eu tento balancear isso. Tanto eu não estou fazendo nem falando da favela como um lugar ideal, como um lugar utópico de que as pessoas são felizes, mas também estou falando também das coisas que afetam também as pessoas, mas que são ciclos, né? Na favela, a felicidade, a vontade de viver, ela sempre supera todas essas mazelas e tal que a sociedade impõe. E aí você faz uma brincadeira no título, né, com Maldicidade do Miguel Rio Branco. Do Miguel Rio Branco. É um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho pessimista. Assim, é um trabalho maravilhoso, inspirador, e que a cidade está ali também, mas ele é um... Você vai para o buraco, né? Ele é uma anomia. O Maldicidade é uma anomia, que é um mergulho nessa sociedade que não tem escapatória. Mas na favela, eu vejo escapatória. Como no Miguel também, no Miguel Rio Branco, no trabalho que ele fez lá na Bahia, no Salvador, final dos anos 70, dos anos 80, é também uma saída, né? Porque você, ali na Salvador, nos bares de prostituta, na malandragem, também é uma saída para a sociedade que a gente tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa foto, Luiz Baltar, porque ela de alguma forma sintetiza as emoções com essa numeração, né? Com essa numeração mostrando que as casas são marcadas, né? Eram marcadas, né, quando Dom João VI chegou e marcou as casas e que ele queria que os nobres ficassem retirando as pessoas de suas casas, e elas continuam sendo marcadas. Assim. Isso para mim é muito forte, é tão forte quanto deixar os destroços, deixar as casas com os buracos, mostrar essa destruição e fazer com que as pessoas convivam com isso, né? Quase uma guerra psicológica, assim. E esse trabalho ele é muito interessante porque ele fala de muitas coisas aí. E até essa rachadura mostrando o céu, assim, mostra até uma possibilidade, né? Uma possibilidade, e essa cidade no fundo que está vindo, né, de encontro a essa favela também, e que fala um pouquinho da especulação imobiliária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa foto, porque é uma das fotos mais bonitas, eu acho. Assim. Essa foto ela é uma construção, né? E eu tenho aqui nela dois casos de como o Estado ele oprime e como o Estado agiu, né? Então
na esquerda, eu tenho ali Manguinhos, como eu falei, assim, o Estado era um grande projeto do PAC, né, do governo estadual, do governo federal, de urbanizar ali Manguinhos, mas urbanizar tirando todo mundo, né, e aí construindo uma outra coisa, e levando essas pessoas para mais para o interior, jogando as pessoas para a periferia. E em Manguinhos é uma coisa mais cruel ainda, que Manguinhos ela é uma comunidade que surgiu de outras remoções. Então, assim, isso é muito cruel no Rio de Janeiro, né? Você vai jogando as populações cada vez para a periferia e a cidade vai se expandindo e aí vai jogando essas pessoas para mais longe, para periferias mais distantes. E isso, as pessoas, é como eu falei, né? A favela ela é uma solução para muitas pessoas, né? Uma solução para suprir um problema do Estado, que é não ter moradia digna para todo mundo. Então, as casas elas são construídas por gerações de uma mesma família, que surge, muitas vezes, com barraco, e aí a pessoa vai investindo todo um trabalho de uma família inteira para melhorar aquela casa e fazer uma casa ser um lugar de dignidade, um lugar de conforto. Então, a água são os próprios moradores que trazem, a luz é os próprios moradores que trazem, toda a melhoria. Muitas vezes as casinhas, você olha assim, a casinha ela não tem um acabamento externo, ainda não chegou no nível de acabamento externo, mas interno você tem todo o conforto que aquela família conseguiu ter, né? E aí o Estado vem e vai removendo, tanto na Manguinhos, quanto na Providência, quanto em várias outras comunidades. Você chega e diz para o morador: você não tem direito a essa propriedade. Eu vou indenizar você pelo que você construiu, de tanto a tanto. E aí o teto é muito baixo, não paga o que aquela família colocou ali. Com aquele dinheiro ela não vai conseguir comprar um imóvel parecido em outro lugar. E as pessoas querem continuar ali, porque tem toda uma história de família, de laços e tal. E aí o Estado vai, como eu falei antes, ele vai demolindo. Primeiro ele começa pelos mais fracos, mais vulneráveis, então são os idosos, são as pessoas que moram sozinhas, então que acabam aceitando o que o Estado oferece. E aí ele remove aquela casa, deixa todo o entulho. Então, assim, essa imagem mostra muito isso, como os moradores de Manguinhos conviveram durante muito tempo com essas covardias e com esse ataque do Estado. Essa água que está ali refletida, que refletia aquela luz, é um esgoto que surgiu por dois motivos. Um, pelo Estado que quebrou a rede de esgoto que existia, então o esgoto aflorou. Depois, também de terem levantado a margem do rio, então quando chovia, a água não tinha para onde escoar, então virava uma poça e as pessoas colocavam madeira e conviviam com essa água durante muitos dias. Então, isso é uma violência muito grande. E, do outro lado, como você falou, é a marca, né? Dessa incerteza que fica ali na tua casa o tempo todo, dizendo para você vai ter que sair daqui. E, muitas vezes, sair daqui para um projeto que, como tanto em Manguinhos quanto na Providência, não se consolidou. Na Providência era um projeto de transformar, era de remover todas as casas ali da Providência para transformar aquilo num mirante e num centro cultural é muito louco isso, né? É muito absurdo. Eles vão remover as famílias e reconstruir ali casas simulando casas coloniais, uma arquitetura colonial que nunca existiu ali na Providência. Mas eles queriam transformar aquilo num lugar que o turista pudesse ter uma experiência, sabe, completamente ficcional do que era uma comunidade, né? Uma experiência do Morro do Castelo, né? Na verdade. Sim. Não é? Uma coisa muito absurda. E as pessoas que foi arrasada. Viveram com essa marca nas suas casas, uma marca de que você vai sair daqui, essa casa é um número, é um número que precisa sair, e a maneira que os moradores
conseguiram de resistir foi entrando na justiça, né? E a justiça... E aí tudo assim muito louco, né? E essa história a gente às vezes não está contada em um lugar, né? Só quem conviveu ali sabe dessas histórias, dos atos, né? Os moradores se organizados, junto com o apoio de organizações também, como a Anistia Internacional, Justiça Global, FASE, entraram na justiça exigindo que a prefeitura apresentasse o projeto. E como a prefeitura não tinha o projeto deles era só remover, e aí quando você apresenta o projeto vai ter que ser discutido em termos de violação de direitos e vai ter que ser discutido num outro patamar. A prefeitura nunca apresentou o projeto. E aí ela nunca pôde continuar com as remoções. Que o projeto primeiro dela era remover. No momento que você ganha na justiça, que você tem na justiça o direito de demolir e você coloca no chão a casa, mesmo que depois aquele ato tenha sido, olha, foi um ato ilegal, a casa que demoliu não volta mais. Então, foi barrado, o processo na Providência foi barrado antes de começar. E aí foi exigido um projeto e a prefeitura não tinha o projeto. E o projeto que a prefeitura tinha, na verdade, não é que ela não tinha, o projeto que ela tinha é ilegal. Era um projeto que passa por cima dos direitos dos moradores. E aí nunca foi para frente. Então, os moradores conseguiram ficar. E esse processo de resistência às remoções também foi aliado com atividades artísticas. Então, tanto a gente viu o Vils, o JR, o Maurício Ora, que é um morador da Providência, que fez ações junto com o JR na Providência, os Gêmeos, foram todos projetos de marcar essas casas, mas marcar pela arte, né? Então, assim, você tem o Vils foi lá e o JR, junto com o Maurício Ora, foi colocar na casa a cara dos moradores. Então, mostrar essa casa, ela não é um número, ela tem gente que mora aqui. O Vils ele fez isso com explodindo, né, esculpindo, né, no muro das casas o rosto do morador, e o JR, junto com o Maurício Ora, fizeram das colagens. Então, vou mostrar, então, essa casa ela tem pessoas que moram aqui. Então, tem crianças, tem idosos, tem mulheres, e tem história, né? Não é apenas uma casa que vai ser demolida. Então, assim, você trocar uma marcação por outra, né? E a Providência ela tem uma relação com a arte, como várias outras favelas têm, né? Com a arte assim muito próxima, né? Que é o lugar onde o artista pode ir e ter contato com as pessoas e fazer uma arte coletiva, uma arte que é, assim, sabe, ela tem uma simbiose com o próprio lugar. O trabalho dos Gêmeos ali na Providência e do JR também, né? O JR fez na primeira exposição que ele fez aqui no Rio de Janeiro, ele comprou uma casa de madeira e de zinco e construiu uma outra casa de alvenaria para aquela família, pegou essa casa, expôs na Casa França-Brasil e depois expôs na França, sabe? Então, assim, e o trabalho dos Gêmeos também é todo também orgânico, né? Aquele trabalho ele funciona porque ele tá dentro de uma materialidade da favela também, sabe? Faz parte, né? Isso é legal. Luiz, a gente se despede dessa espiral de conversa agora, agradecendo muito você. Foi um bate-papo bem legal. Eu espero que tenha sido, para quem está escutando a gente, uma espiral mesmo, né? Que isso reverbere com energia, com potência, com força, e que possa levar a reflexões. Agradeço muito a vocês essa oportunidade de estar aqui, de poder conversar, e foi muito bom. As espirais de conversa vão ser lançadas no dia 28 e a galeria Heterotopia já vai ficar aberta de 28 a 29 de agosto. Aguardamos todos vocês. Obrigada, Luiz Baltar, por apresentar o seu trabalho, para o Festival Imaginações e para a Galeria Heterotopias. E agradeço também nosso apoio técnico, Francisco Procópio, que faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola de Comunicação.